2. O retrato. Por volta das 6h30, cheguei no portão do número 15. Era amplo. Na parte da frente havia os elevadores e a escada, e à direita, 3 degraus levavam à porta do estúdio. Toquei a campainha. Ouvi o ruído de um banquinho, uns passos, e a porta se abriu. Lopes vestia uma calça jeans e uma camisa cheia de manchas de pintura. Apesar da mudança, aquelas roupas lhe davam um aspecto interessante e engraçado. Entrei. O estúdio improvisado era um quarto não muito grande. De um lado havia umas telas, um cavalete e uma pequena mesa com uma cafeteira e um fogão elétrico. Ao fundo, um sofá estreito coberto com uma tela estampada e várias almofadas de cores diferentes. O centro da sala era ocupado por um cavalete maior que o anterior, onde repousava uma tela, e ao lado, uma mesinha com uma maleta, óleos e pincéis, e também os potes usuais de água-raiz, verniz, etc. Havia uma calefação exagerada no quarto que era quase incômoda, e a iluminação externa era escassa. Existia apenas uma pequena janela. Fiquei surpresa de que aquele lugar pudesse ser usado como o estúdio de um pintor. Porém, havia 2 focos de luz apagados em ambos os lados do quarto, orientados para o sofá. O que achou? Não consegui encontrar nada melhor em São Juan, mas como não ficarei muito tempo... Parece bom. É como o senhor disse, para pouco tempo é suficiente. Não me chame de senhor, porque me faz parecer mais velho do que já sou. Veja, você tem que se sentar nesse divã meio recostada para um lado, com as pernas flexionadas para o outro, um braço apoiado ao longo do encosto. Trouxe o vestido que pedi? Confirmei com um movimento de cabeça. Então coloque-o, e se estiver usando o sutiã, tire-o. Olhei ao meu redor, e não vendo nenhum local apropriado para trocar de roupa, fiquei confusa e incomodada. Virei para ele para expor meu constrangimento. Creio que aceitei muito rápido em posar. Por isso, quero que saiba que nunca fui modelo, e o fato de estar aqui agora é somente porque lhe admiro muito e porque me pareceu uma oportunidade de ver como se faz um retrato. Mas tenho que saber como posarei para decidir se me interessa ou não. E não tenho um lugar para eu trocar de roupa. Ouviu-me em silêncio, e quanto mais nervosa eu ficava, mais fazia cara de zombeteiro. Ao final me disse: Terminou? Pois veja, senhorita. Não tenho a menor intenção de fazer um nu de sua pessoa. A única coisa que me interessa são seus olhos e a expressão de seu rosto. E isso, acredito, qualquer um que a olhe na rua vê. Ou se veste como as mouras. Em relação a tirar o sutiã, é porque a pintarei de meio corpo. E não gosto de peitos presos. O peito de uma mulher foi feito para se mostrar livre e solto. Entendido? Além disso, já vi tantos modelos nus que não acredito que as argentinas tenham nada a mais que as outras mulheres do resto do mundo que possa provocar meu assombro. De repente, sua voz mudou e se fez grave e desagradável. Bom, já perdemos tempo demais. Posará ou não? Era óbvio que não havíamos começado bem. Fez com que me sentisse mesquinha e estúpida por essa minha mania de ver sempre o lado ruim das coisas, esse medo de ser ridicularizada. Eu estava errada. Teria me desculpado, mas algo em meu íntimo me impediu. Senti desejo de sair correndo daquele lugar, mas não o fiz. Olhei ao meu redor. Onde me troco? Perguntei zangada. Ele me apontou a porta que tinha atrás do sofá que eu não tinha reparado antes. É um banheiro pequeno. Sinto não ter nada melhor para oferecer a Vossa Majestade, mas, como sabe, este é um estúdio provisório. Seu tom era desagradável. Entrei ali com o vestido na mão. Era um cômodo pequeno, desajeitado e feio, onde somente havia uma ducha, uma privada e uma pia. Atrás da porta estava pendurado um cabide onde coloquei minha roupa. O vestido que levei era um dos que minha irmã havia me dado. Ao colocá-lo sem o sutiã, meus peitos transpareciam tenuemente e me arrependi de ter que posar para aquele pintor que zombava de mim a todo momento. Comecei a sentir desprezo por ele que pouco antes era meu ídolo. Saí com os braços cruzados diante do peito para que ele não notasse a transparência, mas pelo seu sorriso contido, me dei conta de que zombava de mim novamente. Se eu queria seguir adiante, era preciso não dar importância a certas coisas. Como o senhor disse que eu tinha que ficar? Faça o favor de uma vez por todas de não me chamar de senhor. É tão difícil assim? Não respondi e ele continuou. Fique aqui. Esse vestido é ideal para o que eu quero.
Só terei que mudar a cor, mas isso é fácil. Um braço aqui, o outro apoiado no encosto. O corpo um pouco estendido, assim, com as pernas flexionadas ao longo do sofá. Perfeito. O decote do vestido caindo naturalmente, o laço desamarrado. Que pena que não tenho o cabelo mais longo, mas isso também pode ser solucionado. Colocaremos esta almofada aqui e esta outra aqui. Olhe para mim. Assim. Acenderei as luzes. Vejamos. Seguiu fazendo as modificações e, depois de ter encontrado a postura correta, acomodado as almofadas e dirigido os focos de luz, já havia passado 1 hora. Pegou uma máquina fotográfica e tirou várias fotografias. Então fez um close de meus olhos que, segundo ele, tinham uma tonalidade curiosa. Começou a pintar e, quando mal tinha dado umas pinceladas, soltou o pincel. Pareceu estar com raiva, sentou-se no banquinho, olhou-me uma e outra vez. Foi para um dos lados do quarto onde tinha uma cafeteira elétrica, colocou água, ligou e começou a fazer um café. Eu o olhava perplexa, pensando no tempo que estávamos perdendo entre uma coisa e outra, mas não disse nada, porque notava uma certa tensão em sua atitude. Foi ele quem quebrou o silêncio. Suponho que queiram café, não? Não tomo café. Ah, claro, vocês tomam mate, mas não tenho. Não se preocupe, amanhã eu trago. Agi de maneira mais informal, e me pareceu que aquilo amolecera um pouco a tensão entre nós. Enquanto ele tomava o café, contou-me coisas muito interessantes da Espanha e me perguntava outras da Argentina. Mas isso nos tomou outra meia hora, e eu não poderia de maneira alguma chegar tarde em casa. Se surgisse outra interrupção, teríamos perdido a tarde. E eu fiz ver isso. Ele me olhou com aquele olhar penetrante e crítico que tanto me intimidava e disse incomodado: Enquanto você estiver tensa, não poderemos fazer nada. Nesse momento você é minha modelo. E a modelo de um pintor tem que confiar nele, se colocar na posição que ele pede, usar o vestido que ele indique. E o mais importante, estar tão relaxada como estaria em seu quarto, quando ninguém a vê, pois não se deve posar com um monte de preconceitos. Fui claro? Sinto muito, mas hoje não tive um dia fácil. Creio que seria melhor eu ir, e amanhã virei mais relaxada. Considere que é uma experiência nova para mim. Não soube mais o que dizer e comecei a resumir o caos que havia se formado na minha casa com o problema da minha irmã. Ele me escutou em silêncio e ao final disse: Sim, melhor que vá. Amanhã começaremos e tudo será diferente. Hoje quebramos o gelo. Já é um passo importante. Deixe o vestido, porque não acredito que vá usá-lo na rua. Não, não mesmo. Rimos. Levantei-me do sofá e troquei de roupa. Quando saí, ele segurava meu casaco. Ajudou-me a vesti-lo e, como se fosse uma menina pequena, também a abotoá-lo. Aquele gesto paternal contrastava com sua grosseria anterior e pensei que queria, de alguma forma, agradar a mim. Entretanto, eu sabia que a tarde havia sido perdida por minha culpa. Sinto muito, disse por fim. Amanhã será melhor. Não se preocupe. Será bom para mim dar uma volta pela exposição. Até amanhã. Ele se aproximou de mim e me deu um beijo na bochecha. Quando saí, o ar frio me golpeou com violência no rosto. Eram quase 8 horas. Meu toque de recolher se aproximava. Tinha que apertar o passo. Já tinha faltado a hora do mate. Não podia infringir outra regra no mesmo dia. Na minha rua iam na minha frente Manolita e Jorge. Não queria perder tempo com eles, mas caminhavam tão lentamente que não tive outro remédio a não ser passar ao lado deles, e ainda que tenha feito como se não os tivesse visto, chamaram-me e os cumprimentei. Olá, não vi vocês. Menti. Que frio, não é? O que você esperava dessa época? A propósito, fomos à exposição de Leovinho. Que maravilha! Gostamos de todos os quadros. Que sucesso! Mal começou e já tem quase tudo vendido. Ele não estava. Você o conheceu? Sim, no primeiro dia. Depois nos falamos. Agora peço que me desculpem, mas já estou atrasada para chegar em casa e... Depois nos falamos. Seu pai e suas coisas. Interrompeu Jorge com sarcasmo. Fui pensando no que diriam se souberem que tinha estado no estúdio de Leovinho, posando para ele. Contudo, estava decidida a não contar para Manolita. Isso porque ela tinha uma mente muito suja e jamais acreditaria que ali não havia mais nada além de um interesse meu em aprender e de Leovinho em fazer um bom retrato. Cheguei em casa, entrei na sala e dei boa noite. Meu pai lia enquanto minha mãe fazia tricô do seu lado.
A cena parecia muito familiar e tranquila depois do que havia acontecido. Mas sim, era verdade. O mais estranho é que não me perguntaram de onde vinha, nem o porquê de ter faltado ao mate das 6. Estranhamente, meu pai levantou a cabeça, tirou os óculos e, depois de dar boa noite, perguntou-me se fazia muito frio lá fora. Não, não muito. Logo começarão os dias bons, comentei enquanto ia para o meu quarto. Fui logo para a cama. Tinha muitas coisas para pensar. Minha irmã, o estúdio de Leovinho, o que faria no dia seguinte. Sobre tudo isso, tinha que confiar nele, relaxar. Nada significava para ele um vestido transparente, já que estava acostumado a pintar nus. Como devo ter parecido ridícula? Decidi então que não faria perder tempo nos próximos dias. Comecei a ler um pouco na cama e logo adormeci. Tive um sono agitado, com pesadelos que me fizeram dar 1000 voltas. Pela manhã minha cama estava tão remexida que parecia que eu tinha travado uma batalha. Tomei um banho e me olhei no espelho. As olheiras denunciavam aos 4 ventos minha noite ruim. Maquilei-me mais do que o costume, pois gostava de ter boa aparência na biblioteca, e dissimulei como pude minha palidez. A temperatura subiu bastante e dispensei o cachecol. Meu casaco de lontra selvagem me esquentava o suficiente. Houve bastante movimento na biblioteca. Não descansei 1 minuto e tive pouco tempo para pensar. Na hora do café da manhã, saí com pressa porque queria ver minha irmã. Sabia onde ela e Luiz se encontravam. Quando cheguei no café, não encontrei nenhum dos dois. Aquilo me preocupou, e quando já ia embora, minha irmã entrou. Oi, Lola. Já estava preocupada com sua demora. Oi, irmãzinha. É que agora temos muitas coisas para arrumar. Sabia que por sermos primos temos que pedir uma autorização especial? Que estupidez! Parece que até o Estado mete o nariz onde não deve. Estava reclamando, nervosa. Sentamos a uma mesa e esperamos Luiz chegar, logo depois. Apesar de trabalharem no mesmo banco, não tinham se visto desde o dia anterior. Começaram a falar de todos os documentos que precisavam e eu os escutava em silêncio. Senti, não sei porquê, que estavam nervosos. Falavam apressadamente e atropelavam as perguntas e as respostas como se fossem perder o último trem. Então, Luiz, carinhoso, perguntou-lhe se tinha passado bem a noite e se havia estranhado a cama. Dormi muito bem, respondeu Lola. Olhei para minha irmã. Tinha olheiras profundas e estava muito pálida. Começarei pouco a pouco a decorar o apartamento. Valéria me ajudará, não é? Disse ela dirigindo-se a mim. Com certeza. Como está sozinha, se quiser posso dormir alguns dias com você. Assim será mais fácil trabalhar no apartamento. Maravilha! Isso é telepatia. Eu já tinha pensado nisso, mas não pedi por não saber se gostaria. Ofereci-me a ficar com ela por 2 motivos. Para ajudá-la e para não ter que me recolher no horário estipulado pelo meu pai. Era uma boa ideia para ela também, pois teria uma companhia para falar quando a solidão a fizesse pensar demais. O único problema era saber se meu pai deixaria. Como estava terminando o meu tempo de pausa do trabalho, despedi-me deles que ainda ficaram mais uns minutos falando de suas coisas e fazendo 1001 projetos. O sol apareceu, tímido, mas que produzia um calorzinho agradável. Até a hora de fechar tive bastante trabalho. Com o bom tempo as pessoas se animam e saem mais. Teve um momento que a biblioteca ficou lotada. 3 senhores na sala de leitura não iam embora e tive que lhes dizer que já era hora de fechar. Um deles, um velhinho de 80 anos, não gostou muito. Depois de me olhar complacente e murmurar não sei o que de os jovens de agora, colocou o casaco e se foi. Segui a paz em minha casa. Enquanto almoçávamos, meu pai comentou alguma coisa de política que não prestei atenção. Tive vontade de contar que havia estado com minha irmã, mas não pareceu oportuno. A briga ainda estava recente, apesar de o assunto ter que vir à tona mais cedo ou mais tarde. Quando terminamos, chamei minha mãe e lhe contei. Esperava que me perguntasse como nos encontramos, mas fez como se não me ouvisse. Ouviu, mamãe? Perguntei chateada. Virou-se para me olhar e notei algo a respeito de um de seus filhos em sua expressão que não acreditei que pudesse ver nela. Indiferença. Sim, ouvi, respondeu complacente dando de ombros. Dei meia volta e fui para meu quarto. Naquele momento acabava de tomar uma decisão. Viveria com minha irmã até que se casasse. Sempre depois do almoço, costumava me jogar na cama e descansar um pouco. Não foi assim naquele dia.
Liguei para minha irmã para avisar que moraria com ela. Ficou tão feliz porque, como me dissera, não acreditava que eu seria capaz de tomar uma decisão tão rápido. Está consciente do problema que você criará, não? Eu sabia, mas teria problemas em algum momento ao chegar tarde a primeira vez, o que certamente aconteceria por conta do quadro. Não podia interromper o pintor no momento de sua maior inspiração para voltar para casa. Comecei a preparar a mala com as coisas mais necessárias, pois iria somente acompanhar a minha irmã até que se casasse. Foi isso que disse aos meus pais. E, para minha surpresa, não reclamaram. Acho bom. Foi o comentário de meu pai. As pessoas falarão demais ao verem Luiz entrando no apartamento sabendo que estão ali sozinhos. E quem sabe você não é capaz de fazê-la recuperar o juízo, acrescentou minha mãe. Eles não entendiam que a decisão tomada tanto por minha irmã quanto por meu primo era irrevogável. Peguei um táxi e fui embora com a sensação de alívio que a liberdade dá e convencida de que faria bom uso dela. Fui morar com minha irmã sem a menor intenção de a fazer desistir de seu casamento. Muito pelo contrário, admirava por sua decisão corajosa. Queria algo que acreditava ser sua felicidade e tinha lutado por isso. Cheguei pelas 4 da tarde. Lola acabara de terminar o almoço. Ela saía às 3 do banco e o apartamento ficava um pouco distante. Ofereceu-me um café e aceitei, apesar de não ser muito fã de cafeína. O apartamento estava localizado no último andar de um prédio moderno, bem no centro da cidade. A entrada era pequena, seguida de um corredor que dava em uma sala ampla. De ambos os lados dele, estavam distribuídos 3 quartos e um pequeno banheiro. Dos quartos, um era muito grande, seria o do novo casal, e tinha uma suíte cujo acesso se dava por um guarda-roupa com grandes armários embutidos. Minha irmã me conduziu ao quarto que estava mais perto da entrada. Este é o teu, disse. Ela dormia no outro. O casal não tinha nenhum móvel por enquanto. A cozinha ficava de um lado da sala. O apartamento dispunha de um pequeno escritório, que por vezes servia de sala de jantar. Grandes janelões, e o fato de ser o último andar resultava em uma grande claridade. Este apartamento, onde Luiz tinha colocado todas as suas economias, era acolhedor. A decoração seria feita aos poucos. Se os acontecimentos não tivessem se precipitado, não pensariam em se casar tão rápido. O que acha? Minha irmã queria saber minha opinião depois de ver o apartamento, apesar de perceber minha felicidade pelo brilho no seu olhar. Parecia que queria dizer, você gosta tanto quanto eu? Gostei muito. É muito bonito. E quando estiver decorado e mobiliado, ficará maravilhoso. Você verá. Só tem uma coisa ruim. Ah, diga. Quando tiverem filhos, não terá muito espaço. Até lá já teremos economizado para outro maior, disse minha irmã rindo. Eu gostava de vê-la assim. Tinha um riso sincero e alegre, que fazia 2 covinhas muito engraçadas no rosto. Sentamos a uma pequena mesa que tinha no escritório e ela foi fazer café. Em poucos minutos, a bebida com um aroma delicioso estava em nossas xícaras. Quer um bolinho? A partir de agora, a casa é de nós 2. Não perguntarei mais se precisar disso ou aquilo. Você mesma fará o que tiver vontade e quando quiser. Como se estivesse na casa dos nossos pais e... Não a deixei terminar. Oh, não! Não me diga que terei a mesma liberdade que tenho na nossa casa para fazer o que quero. Se não tiver alguma mais, irei embora agora mesmo. Rimos até chorar. Nós 2 estávamos feridas. No caso, ela ainda mais do que eu. Abraçamo-nos. Não se preocupe, falei. Você verá como nos daremos bem. Como não trabalharemos nesse sábado, podemos comprar algumas coisinhas para nossa comodidade. E pouco a pouco, eu ajudo a decorar e mobiliar o apartamento e ficará ótimo. Mudando de assunto, você pode me dar um pouco de mate para esta tarde? Claro que sim. Tenho 2 pacotes. Pegue um. Então contei-lhe resumidamente sobre posar para Pedro Lopes, sobre o mistério do quadro que eu gostava, Entardecer na Praia, sobre o desejo de aprender vendo-o pintar, sobre meus melindres da primeira sessão, que estava me retratando com um dos seus vestidos, etc. Ela me escutou em silêncio e disse com uma cara de satisfação. Não entendo por que nunca fomos tão próximas. Creio que teria sido muito melhor para nós 2 se tivesse acontecido de outra maneira. Precisávamos uma da outra e tivemos que esperar um monte de anos e passar por um momento quase trágico para nos dar conta disso. Mas agora que estamos juntas, nos ajudaremos. Confio em você.
Vou te dar uma cópia da chave para que tenha mais liberdade. Foi buscar a chave e fiquei pensando se era realidade ou sonho. Voltar para casa a hora que quisesse. Isso era novo para mim, e sem saber por quê, temia aquela liberdade recém-estreada. Tinha a sensação de não saber como utilizá-la corretamente. Disse a minha irmã quando regressou com a chave e o mate. Muito obrigada. Não acredito que chegue tarde nenhum dia, mas de todos os modos me convém ter uma chave. Pelas 5:30 saí de casa. Lola ficaria vendo televisão até às 7, quando se encontraria com Luiz. Agora meu caminho era um pouco mais longo até o estúdio de Pedro, mas eu estava tão feliz por estar com ela que não me importava em ter que caminhar um pouco mais. Quando estava quase chegando, alguém me chamou. Estremeci e ao me virar vi que era Ana Torres. Fiquei feliz em vê-la e ao mesmo tempo me incomodei com aquela distração. Oi, Ana! Não sabe o quanto sentir por não ter podido ir ao seu aniversário. Manolita me disse que você foi à exposição de Leovinho. Mas se tivesse vindo depois, ainda teria chegado a tempo, porque a festa foi até meia-noite. Adoraria que tivesse ido. A propósito, muito obrigada pelo presente. Fiquei pensando até que ponto Manolita teria lhe contado coisas, pois quando começava a falar era muito imprudente. Não por maldade, sim por ser infantil. Como não tinha muito tempo, despedi-me prometendo que a visitaria algum dia. Mas não demore, suplicou ela enquanto se afastava. Não, prometo. Talvez domingo que vem. Mas não posso dar certeza porque tenho que ir com minha irmã no sábado para comprar algumas pequenas coisas para o apartamento e talvez tenhamos trabalho para o domingo. Atrasei o passo até que ela estivesse longe e entrei no portão de número 15. Bati na porta do estúdio. Quando se abriu, apareceu uma mão com uma rosa, enquanto dizia uma voz. Amigos? Sim, amigos, respondi rindo. Posicionei-me no sofá com o meu vestido semitransparente e fazendo a pose que já sabia. Quando ele ia começar a pintar, reparei em um espelho de pé que ele tinha colocado atrás de si. É para que veja como vou trabalhando o quadro. Assim ficará entretida enquanto posa. Explicou-me enquanto preparava as tintas na paleta. Começou manchando completamente a tela e fazendo um primeiro ensaio da minha figura para ver se estava bom. Os primeiros preparativos levam muito tempo, falou. É raro que se acerte de primeira a posição definitiva e o enquadramento perfeito. Às vezes perco tanto tempo nisso quanto para finalizar a obra. Digo tal para que não perca a paciência no segundo dia. Bom, poderíamos dizer no primeiro. Continuava falando e dando pinceladas em um tom cinza, marcando a minha silhueta. Eu o escutava em silêncio, porque compreendi que era necessário para ele falar. Fazia-o de um modo mecânico, como se para si mesmo. Por diversas vezes consertou minha postura, alguma marca do meu vestido ou o decote. Desabotoou os botões dele e descobriu-me um ombro. Depois colocou uma almofada sobre meus joelhos e minha mão descansando sobre ela. Isto foi o fim dos preparativos. Começou o retrato. Está de parabéns. Você é uma modelo perfeita. Mantenha essa expressão em seu rosto, entre travessa e inocente, e verá o que obteremos juntos. Enchi-me de satisfação por ter encontrado tão rápido a posição e a expressão que ele queria, principalmente porque assim não perderíamos mais tempo. O fato de ir para o estúdio era incômodo e constrangedor para mim. As pessoas poderiam me ver entrando e saindo dali. San Juan é uma cidade pequena, onde todos se conhecem, e no momento em que menos se espera, poderia encontrar algum conhecido como aconteceu com Ana. No entanto, eu já tinha uma desculpa preparada caso isso ocorresse. Bom, chegou a hora do descanso, disse ele deixando a paleta e os pincéis sobre a mesa. Você deve estar cansada. Trouxe o mate? Já havia se passado 1 hora, mas como me distraí vendo suas pinceladas, o tempo pareceu passar muito rápido. Tirei o mate da bolsa e me dispus a fazê-lo. Esquentei a água no pequeno fogão e lhe perguntei se tomaria mate ou café. Estou na Argentina, hoje tomarei mate. O mate era reconfortante, quentinho e fumegante. Passamos a cuia de um para o outro várias vezes. Perguntei se havia gostado. É um sabor novo para mim. Na verdade, parece-me um pouco estranho, mas honrando a minha modelo improvisada, o tomarei todos os dias. Nada de café, disse rindo e afastando a cafeteira. O resto do tempo transcorreu de forma mais lenta. Apesar de estar entretida com o espelho, posar para um pintor é um verdadeiro tédio. E não se pode fazer um retrato a partir de uma fotografia? Perguntei. Quero dizer, uma vez que conseguiu a postura correta, tirar uma foto e pintar por ela e nada, respondeu incomodado.
Uma foto não tem vida. É só um reflexo pobre da realidade. Você sabia que o fato de tomar café, no caso o mate, não é nada mais nada menos do que uma desculpa para conhecer mais a pessoa que se está pintando? Qualquer gesto seu, de dor, se por acaso se queimar, de prazer saboreando a infusão, de satisfação após tomá-la, são valores que guardo para poder dar mais vida ao quadro. Se eu ficasse somente com a expressão da modelo enquanto posa, conseguiria um retrato sem vida, sem nuances. Em uma palavra, fracasso. Pelas 9 da noite já estávamos os dois cansados e decidimos continuar no dia seguinte. Hoje brigarão com você em casa. Chegará um pouco tarde. Tenho um carro alugado. Posso te levar se quiser. Não, muito obrigada. Quero dar um passeio. Menti. Além disso, hoje não terei problemas. Vou para o apartamento da minha irmã. Ah, não sabia? De fato, não lhe contei porque não queria sair tarde. Estava acostumada a ter meu horário e não queria quebrar a tradição no primeiro dia. Além disso, Lola queria que eu chegasse para conversar. Com bastante pressa, percorri a distância que me separava do apartamento e cheguei antes das 10. Lola estava com uma forte dor de cabeça e sintomas de gripe. Dei-lhe o termômetro lamentando o fato de ter chegado tão tarde. Não quis comer. Comi alguma coisa com Luiz por aí. Disse-me e deitou-se. Estava com um pouco de febre. Fiquei feliz por poder estar ali para cuidar dela. Mas coma. E se não estiver cansada, conte-me como foi no estúdio. Falou enquanto se acomodava na cama. Assim o fiz. Ainda que tivesse mais vontade de ficar em silêncio do que falar. Minha irmã dormiu. Apaguei a luz e saí devagar para não acordá-la. Liguei a televisão, tirei os sapatos, apoiei as pernas no sofá, encostei-me para trás e abracei uma das almofadas. Sorri. Quando despertei, entrei no quarto de Lola para ver como estava. Ainda dormia. Seu quarto era como o meu, virado para o leste, com uma luz do sol chegando até o leito pela sacada. Espreguiçou-se e levantou-se devagar. Ela sempre teve dificuldades em se alongar. Já para mim era ao contrário. Perguntou-me a hora ao mesmo tempo que eu lhe perguntava como estava. Estou bem, mas fico feliz que hoje seja sexta, porque amanhã não terei que madrugar nem depois de amanhã. Dirigiu-se ao banheiro bocejando. Preparei nosso café da manhã. O meu era leve, café com leite e 2 torradas com manteiga. Lola começava os dias com um bom café da manhã, que quase parecia um almoço. Ovos escaldados, uma fatia de presunto, café com leite e biscoitos com geleia. Dizia que tinha se acostumado a fazer o de jejum assim no ano em que esteve nos Estados Unidos, estudando inglês. Fomos cada uma para seu trabalho, em direções diferentes. Nas sextas, havia pouco trabalho na biblioteca. Entretive-me planejando um itinerário turístico de São Juan para mostrar a Pedro, porque ele havia me perguntado como poderia passar o tempo no fim de semana. Fiz cópia da história dos lugares que acreditava serem os mais interessantes e de fácil acesso, assim como de um mapa de São Juan, e guardei tudo na bolsa. Olhei ao meu redor e vi que não havia ninguém. Quando estava preparada para sair, fui detida por uma voz. Ei, ei! Não tenha tanta pressa! Era meu irmão. Beijamo-nos e ele acrescentou. Quando passará lá em casa? Ontem à noite falamos de sua ausência e queremos que venha. E conte como está Lola. Estão se dando bem? É engraçado porque vocês nunca foram muito chegadas. Além disso, não o deixei terminar. Veio me fazer uma visita ou me irritar com suas idiotices? Perguntei enquanto vestia o casaco. Bem, não se irrite comigo que não é para tanto. Raul tinha muitos defeitos e nossa relação era sempre desagradável, mas ele tinha uma qualidade. Jamais se irritava. Levava tudo com um sorriso simpático. Não estou irritada. Só perguntei por que você veio e quem te disse para vir. Então serei sincero. Vim de motu próprio, porque estou morto de curiosidade. Disseram-me que te viram entrar em uma casa da rua 9 de Julho e sair às 9 da noite. O bar daquela rua é do meu amigo Francisco, e ele gosta tanto de você que fica atrás de todos os seus passos. Quando te vê, seus olhos te seguem, e não quer que você se perca, pois acha que um dia vocês ficarão juntos. Notei como minhas bochechas se ruborizaram, e não soube o que dizer. Raul me olhava tão fixamente que tinha certeza de que percebia que eu escondia algo. Senti-me uma estúpida. Meu nervosismo acelerava assim como meu coração. Comecei a reagir e pensei que deveria enfrentar o mundo e qualquer comentário sobre minha conduta. Além do mais, não estava fazendo nada de errado.
Não tinha por que me esconder. Olhei meu irmão, que tinha um sorriso irônico vendo meu embaraço, e com altivez disse: Olha, diga a esse imbecil que ainda que não existissem mais homens na face da terra e eu estivesse louca para ter um, jamais ficaria com ele. Eu saio e entro de onde me der vontade. A vida é minha e faço com ela o que quiser. Não precisa ficar corada por isso, não acha? Ele estava bastante sério. Talvez seus passos também interessem aos nossos pais. Olha, Raul, não tenho mais o que falar sobre o assunto. Se meus pais se interessam em saber sobre minha vida, perguntarão e eu direi. Mas não tenho que dar explicação alguma a nenhum amigo estúpido seu. Vou embora, porque tenho que almoçar logo e ir novamente a 9 de julho. Falei nervosa. Beijei-lhe e saí. O céu começou a ficar escuro e chegou até mim um cheiro de terra molhada. Sabia que se aproximava uma daquelas tormentas imprevisíveis de San Juan. Apressei o passo, mas não deu tempo de chegar em casa. Choveu com tanta força que me ensopou em um segundo. Pensei em Lola, que também pegaria uma bela chuva com seu resfriado. Meu Deus, olhe para você! Ela já estava em casa. Troca logo essa roupa, está encharcada. A chuva caiu quando estava perto de casa e olha como estou. Menos mal você ter chegado antes. Como está o resfriado? Estou bem. Tome um banho quentinho enquanto preparo a mesa. Lola achava que eu deveria ter dito o que fazia, sobre minha amizade com Leovinho e sobre o retrato. Talvez tivesse razão, mas preferi não contar para ele não pensar que tinha me agradado aquela história do amigo e que talvez estivesse lhe dando explicações. Enquanto almoçávamos, perguntei a Lola o que faria pela tarde. Pensamos em ver uns móveis para a sala. Luiz gostou de uns, mas sabe como é, não confio muito em seu gosto, por isso quero ver também. Depois iremos até Valecito, para que a defunta Correia nos dê uma ajuda. Sim, pode rir se quiser, mas você sabe que acredito nela. Temos uma plaquinha com nosso pedido e colocaremos lá. Fui para o estúdio mais cedo que nos outros dias. Quando passei na frente do bar de Francisco, olhei para dentro para ver se estava me espiando. Estava no balcão atendendo a uns clientes e não me viu. Creio que naquele momento não faria diferença para mim, pois contaria tudo aos meus pais. No estúdio, Pedro estava dando umas pinceladas no retrato. Alegrou-se ao me ver mais cedo e disse que precisava acelerar, pois o tempo estava se esgotando. Já tinha data para ir embora, dia 10 de setembro. Ontem vendi o último quadro, então temos que celebrar. Esta noite jantaremos em um restaurante perto do meu hotel, e que tem uma comida muito boa. Mas não estou vestida para jantar, comentei olhando minha roupa. Teria que passar em casa antes. Como quiser. Se sua irmã estiver, que venha também. Não, minha irmã estará com Luiz na defunta Correia. E o que é isso? Franziu a testa. É um santuário que temos aqui. Os habitantes de San Juan o dedicaram a Deolinda Correia, uma boa mulher que morreu quando andava pelas colinas que rodeiam a cidade, procurando por seu marido, que foi para a guerra. Tinha um filho de poucos meses e se perdeu com ele nos braços pelos montes, até que morreu de fome e de sede. 2 lavradores a encontraram quando estava morta há 2 dias e a enterraram no mesmo lugar. O menino estava vivo e se alimentava do peito da mãe. Pouco tempo depois, o filho também morreu e o enterraram com ela. Nesse lugar agora existe um templo e as pessoas lhe fazem pedidos, como se fosse uma santa milagrosa. Colocam uma placa agradecendo pelos favores recebidos ou fazendo algum pedido. Dizem também que a defunta Correia se vinga de todos aqueles que não acreditam nela. Se quiser ir até lá, podemos no domingo. Haverá muita gente, mas tudo bem. Sim, parece-me uma visita interessante. Tenho a impressão de que, apesar de ser daqui, não acredita nos milagres dessa senhora. Acredito na história de que era uma boa mulher, piedosa e crente, que morreu por amor, que se entregava pelo bem alheio. Para mim são grandes valores, mas o que não acredito é nos milagres. Ainda menos no referente às vinganças. Como é que, sendo tão boa pessoa, se vingará de alguém? A curiosidade me consome. Quero ir lá. Que horas podemos ir no domingo? Indagou decidido. Eu vou à missa de meio-dia na catedral. Se estiver bom para você, podemos nos encontrar lá pela 1h na Praça de Maio. Valecito está a poucos quilômetros daqui. Melhor que nos encontremos meio-dia na catedral. Te acompanho na missa, apesar de não ser praticante nem crente. E agora comecemos, pois o tempo corre enquanto falamos. Pegando a paleta e os pincéis, apontou o sofá. Uma última coisa, tirei as cópias de minha bolsa.
Fiz cópias do mapa e dos lugares interessantes que podem ser visitados em São Juan. É uma pena que tenha que ir sem ter visto nada da cidade onde esteve por 15 dias. Ao pegar as cópias, suas mãos agarraram as minhas em um tipo de carinho leve. Olhei em seus olhos e encontrei um olhar penetrante e intenso que me fez ruborizar. Baixei a vista e fui me trocar. Quando saí, ele estava de costas, fumando e olhando pela pequena janela. Quem dera nunca tivesse vindo à minha exposição. Não teria conhecido você e voltar para a Espanha seria mais fácil. Você é a única. Nesses poucos dias que me faltam para ir embora, ficaremos juntos o máximo de tempo possível para terminar minha obra. Disse tudo isso sem se virar para me olhar, como se falasse consigo mesmo. Quando o fez, eu já havia me posicionado no sofá. Fiquei com um nó na garganta porque odeio despedidas. Olhou-me por um longo tempo, como se fosse dizer algo, mas não disse. Pegou os pincéis e começou a pintar, e assim ficamos os dois, silenciosos. Era um silêncio estranho, como se alguma coisa houvesse mudado entre nós. Na hora do mate, sentou-se. Parecia cansado. Disse isso a ele e sugeri continuar na segunda, mas voltou a repetir que tínhamos que continuar pelo pouco tempo que restava. Às 8 me lembrou sobre o jantar e demos por terminada a jornada. Enquanto ele recolhia as coisas, troquei de roupa e com um até logo, fui embora. Enquanto caminhava para casa, lembrava-me de sua mão acariciando a minha. Seu olhar, seu pessimismo diante da despedida inevitável. Foi então que me dei conta dos meus sentimentos. Não era o afeto de uma aluna por seu professor, nem a admiração pelo ídolo. Em tão pouco tempo, tudo isso se transformou em algo mais sério. Algo que não fazia sentido, mas estava em meu coração. Mal cheguei em casa, senti vontade de ligar para ele e arrumar uma desculpa para não ir ao jantar. Não havia sentido em me apaixonar por uma pessoa que iria embora em breve e que talvez não voltaria a encontrar. Todavia, estava tão ansiosa por vê-lo novamente que não desisti. Às 9 horas, ele me esperava na rua. Tinha alugado um carro pequeno para se locomover enquanto estivesse na cidade, e fomos nele. Eu estava usando um vestido azul marinho, que era o que me caía melhor, um colar de pedras falsas e um anel que meus pais me deram quando completei 15 anos. Era tudo o que eu tinha de melhor. Ele vinha com um traje cinza escuro, camisa branca e gravata cinza perolada, com bolinhas vermelhas. Estava muito elegante. Não era um homem bonito, mas interessante. Alto, de ombros largos, pele morena, cabelo grisalho e com entradas profundas. Andava com passos largos e ligeiramente encurvado para a frente. O restaurante na Praça de Maio, perto do seu hotel, estava cheio. Ele almoçava ali muitos dias e tinha mesa reservada. O garçom nos conduziu até ela e nos entregou o menu. Como eu não me decidia, Pedro se ofereceu para me aconselhar. Adverti que estava sem apetite. Como? Não me diga que depois de tanto posar para esse chato não está com fome. Olha, deixa o jejum para amanhã. Quando convido alguém, quero que coma com apetite. Seguiu olhando o menu e acrescentou. Não podem faltar como entrada de berinjelas em conserva. Depois, dourado especial com molho de marmelo. Dizem que vêm frescos todos os dias do Paraná. Suponho que seja verdade. O fato é que é muito bom. Depois... Não, isso para mim é o bastante. Interrompi-o. Meu jantar sempre é leve. Tudo bem. Mas comerá uma bela sobremesa, não? E com certeza tomará um vinho da sua terra, que é delicioso. Os de Mendoza dizem que os seus são os melhores. Já sabe a rivalidade das cidades vizinhas. Não sei como é o de Mendoza, porque não o provei. Só sei que o de São Juan é extraordinário. Dá vontade de largar a pintura e me dedicar a promovê-lo na Espanha. O jantar transcorria entre brincadeiras e risos. Parecia uma pessoa diferente do pintor que tinha conhecido até agora. Estava relaxado, desfrutava e brincava, quase sempre sobre minha pessoa. Lembrei-me do nosso primeiro dia no estúdio. Para mim foi uma noite inesquecível. Ele me chamou de pequena provinciana. Ri de suas brincadeiras e mais de uma vez me esquivei de seus olhares comprometedores. Ao terminar o jantar, que se prolongou até 11 horas, propôs que dessemos um passeio, mas eu, contra meus desejos, disse que preferia ir para casa. Chegamos ao portão do apartamento de Lola e ele esperou que eu entrasse. Virei-me para lhe dizer adeus e, segurando-me pela cintura, beijou-me. Foi um beijo rápido, sincero
e familiar como de um marido que está acostumado a se despedir da sua companheira. Até domingo, ao meio-dia na catedral. Minha voz saiu entrecortada. Sim, que tenha sonhos felizes. Se amanhã não tiver nada para fazer, ligue para mim e venha me mostrar sua cidade. Prefiro vê-la com você. E voltou a ficar sério. Apesar de não ter programado despertador nem ter pressa para me levantar, acordei muito cedo. Pensei uma e outra vez naquele beijo inesperado e naquele olhar penetrante. Fui ao quarto de minha irmã que estava acordada lendo. A sua felicidade aos domingos era ler na cama. Quero falar com você, disse ao entrar. Conta, conta. Ela fechou o livro e se sentou na cama apoiando as costas na almofada. Você chegou bem tarde. Contei a ela o que sentia e meus temores de que ele fosse embora e não voltasse a vê-lo, de me acostumar com sua companhia para depois ter que esquecê-lo como se não houvesse existido, do beijo de despedida, o desejo imperioso de voltar a ficar do seu lado. Lola me escutou sem me interromper e disse rindo, Irmãzinha, tudo isso não é outra coisa a não ser um grande amor, e estar apaixonada é a coisa mais bonita que pode acontecer. Não pense se ele vai ou fica. O amor ultrapassa fronteiras. E se os dois sentirem o mesmo, a distância não é um inconveniente. Eu, no seu lugar, mostraria-lhe a cidade. Fazemos compras outro dia. Não, respondi resolvida. Faremos o que planejamos. Além disso, repito que não tenho certeza do que ele sente. Meu maior medo é de que ele se dê conta de que o amo e zombe de mim. Tem que deixar de lado tantos preconceitos. Nunca confiará em ninguém se sempre estiver pensando que se divertirão às suas custas. Anda, vamos tomar café, ficar bem bonitas e depois saímos. Veremos qual das duas ganha mais elogios, brincou. Então almoçamos com Luiz. Disse que ele paga. E se quer minha opinião, eu chamaria Pedro e marcaria com ele para esta tarde. Esta tarde organizarei uns arquivos da biblioteca. Ontem teve muita gente e não deu tempo, por isso os trouxe para casa. Minha irmã era muito metódica na hora de fazer compras. Ela tinha uns gostos muito específicos e quando perguntava o que acha disso, sabia de antemão que já tinha se decidido. Limitei-me então a aprovar tudo o que ela gostava e foi tranquilo. Além disso, não era para o seu apartamento que estávamos comprando? Era lógico seu gosto ser decisivo. Terminamos rápido. Ela havia marcado com Luiz em uma cafeteria da Praça de Maio. O dia estava ensolarado e agradável. Então nos sentamos do lado de fora, ao sol, e pedimos uns refrescos. Em pouco tempo chegou nosso primo. Já acabaram? Perguntou ele olhando para os pacotes que nos rodeavam. Isso é para que digam que as mulheres demoram quando fazem compras, acrescentou com sua simpatia costumeira. Nunca estranhei o fato de Lola ter se apaixonado por ele. Era uma boa pessoa, honesto e simpático. Nunca o vi irritado. Somente quando falou com meus pais, pois estava extremamente nervoso. Mas também não era para menos. Oh, que coincidência! Bom dia! Aquela voz atrás de mim me fez estremecer. Notei o calor em meu rosto. Sabia que estava corando e fiquei com muita raiva. Virei-me para cumprimentá-lo e ele se abaixou para me dar um beijo na bochecha. Eu o apresentei aos dois. Luiz o cumprimentou efusivamente e o convidou a se sentar conosco. Assim o fez, e olhando para minha irmã, disse: Quando conheci Valéria, acreditei que não poderia existir uma mulher mais bonita em toda a Argentina, mas agora que a conheci, acho que deve ser de família. De onde vem? Do pai ou da mãe de vocês? Muito obrigada, respondeu Lola lisonjeada. Sempre nos disseram que somos muito parecidas com nossa avó materna. Valéria e eu somos as irmãs com o caráter mais parecido. A pequena fisicamente lembra Valéria, e Raul, nosso irmão, Rio, é de outra raça. A conversa foi variada e amena. O tempo pareceu correr. Luiz o convidou para almoçar conosco e, ainda que eu desejasse que ele aceitasse, recusou amavelmente. Despediu-se e foi embora. Almoçamos um assado em um lugar que Luiz conhecia. Aqui é muito bom, disse. Estava mesmo delicioso. De vez em quando eles se acariciavam ou se olhavam como os dois apaixonados que eram, e eu me sentia deslocada e incomodada. Depois do almoço, queriam tomar um café na praça, mas recusei e pedi que me levassem para casa. Queria descansar um pouco, menti. Na verdade, queria ficar sozinha com os meus pensamentos e os deixar a sós com seu amor. A manhã de domingo amanheceu nublada.
mas a temperatura era agradável. Precisava estar bonita, mas tinha poucas roupas legais. Não encontrava nada apropriado para vestir e recorri à minha irmã. Era uma sorte usarmos quase o mesmo número. Lola abriu seu armário e me disse para pegar o que quisesse. Agradeci muito a ela porque ali havia de tudo. Lembrei que há muito pouco tempo não deixava que eu tocasse em suas coisas. Que maravilha de mudança! Dê-me algo que você já não use. Não faz diferença para mim. Gosto de tudo. Vamos, não seja tola. Veja, esse rosa cairá muito bem, apesar de ser um pouco curto. Além disso, dá cor ao rosto, e você está precisando disso. Hoje está bem pálida. Se maquie um pouco. Não. Pela manhã prefiro ir de cara lavada, usar colônia de banho e calçar sapatos simples. Esse é sofisticado demais. Usarei em uma tarde qualquer. Repassei os olhos pelos diferentes modelos. Por fim decidi. Empresta este de bolinhas? Combinará bem com a bolsa e os sapatos de crocodilo. Sim, já disse. Pegue o que quiser. Era um vestido simples, mas alegre, com fundo marrom bem claro e bolinhas em marrom escuro. Ficava grudado no corpo até a cintura. O resto era plissado. As mangas iam até o cotovelo. O decote era canoa. Claro que ficava um pouco mais curto em mim pela diferença de estatura. Por sorte, mostrava só meus joelhos. Levei também o casaco marrom porque não confiava no tempo. Como acessório, o já conhecido colar de pérolas falsas. Lola me emprestou também uns anéis de ouro muito bonitos. Aceitei seu conselho e me maquiei levemente para dar uma cor à minha palidez. Olhei-me no espelho e gostei do que vi. Apresentei-me diante da minha irmã para saber o que achava. Limitou-se a assobiar. Quando saí, os olhares masculinos, os elogios e o ranger dos calcanhares que viravam para me olhar foram contínuos. Tenho que confessar que me agradava ir levantando poeira, como dizia Lola. Hoje, sobretudo, era importante estar bonita. Cheguei na catedral 5 minutos antes da hora. Havia bastante gente lá dentro. Sentei-me em um banco e coloquei a bolsa do meu lado para guardar lugar para Pedro. Ele chegou no mesmo instante, aproximou-se e sussurrou em meu ouvido. Já faz uns minutos que venho atrás de você, mas quis ser caridoso com seus compatriotas e deixá-los olharem um pouco. Pobrezinhos, é tudo o que conseguirão enquanto eu estiver aqui. Ele se afastou me olhando de cima a baixo e continuou. Mas você sabe o quão linda está? Minha filha, olha como está hoje a pequena provinciana. Senti-me lisonjeada, e minha vaidade feminina fez com que eu acreditasse em tudo. Entrou o sacerdote e a missa começou. Nunca ouvi uma celebração com tanta satisfação e pouca devoção. O fato de saber que o homem que já era dono de meu coração estava comigo me enchia de orgulho. Pensei que poderia haver pessoas conhecidas que me veriam com ele, e me deleitava ao imaginar os comentários posteriores. Quando o sacerdote deu a bênção, percebi que não tinha prestado atenção em nenhuma parte da missa. Contudo, ele continuava ali. Isso era o mais importante. Saímos e fomos em direção ao carro. Almoçamos primeiro e logo iremos ao templo. Como é mesmo? A defunta Correia, respondi. É melhor ir lá primeiro, porque mais tarde enche. Aos domingos fica impossível. Então, se você concordar, em Calcete há um restaurante com comida típica. Não é elegante, mas cozinham bem. Já provou as empanadas de pimentão? Ele fez que não. E os tinchulines? Também não os tinha provado. Além disso, há um vinhozinho da própria colheita do dono que você gostará. Ele é uma pessoa encantadora, muito amigo dos meus pais, e nos atenderá bem. Isso tudo já me abriu o apetite, disse enquanto abria para mim a porta do carro. Ao passar por Calcete, paramos um instante no restaurante para reservar uma boa mesa. Tanto Braulio como Encarna, sua esposa, ficaram muito contentes em me ver. Fiz as apresentações e lhes pedi que nos reservassem uma mesa. O melhor para minha princesa, falou Braulio carinhoso como sempre. Então, dirigindo-se a Pedro. Cuide dela, porque não há outra igual em São Juan. É a minha predileta. O que digo? Meu amor platônico. Veja, como guardava isso em segredo, interveio Encarna rindo. Eu acreditava que era a única. Estavam sempre de bom humor. É verdade que tinham um carinho especial por mim. Eles não tinham filhos e desde que nasci, dedicaram-me todo o seu amor. Eu lhes correspondia com visitas constantes. Dormia em sua casa às vezes.
Quando o terremoto devastou Calcete, o casal ficou como tantas famílias sem nada. Então ficaram por um bom tempo em nossa casa, até que aquele pequeno povoado começou a ressurgir dentre os escombros, desta vez com construções antissísmicas. Então fizeram um restaurante na parte baixa da casa. No caminho para Valecito, fui contando para Pedro a história da defunta Correia. Chamava-se Maria Deolinda Correia. Em 1831, as tropas de Quiroga foram por todas as cidades da Argentina, recrutando homens para a guerra. Juan Inácio, o marido de Deolinda, estava muito doente, uma febre muito alta que não se sabia de onde vinha, mas o levaram junto com todos os homens de Calcete. Deolinda suplicou e pediu que o deixassem até que melhorasse, mas não obteve sucesso. O casal tinha um menino de poucos meses e, com a criança nos braços, enquanto todos dormiam, saiu uma noite em direção às colinas por onde teriam levado seu marido. Adentrou-se por um terreno deserto, desconhecido, e se perdeu, mas continuou seu caminho com seu bebê nos braços à procura do ser amado. Desfalecida, desidratada e sem forças, caiu no topo da colina onde está agora o santuário. Morreu ali, implorando a Deus que salvasse seu marido e seu filho. Ao cabo de 2 dias, uns lavradores passaram perto do local onde jazia morta. Um deles estava procurando por lenha para fazer fogo quando descobriu o cadáver da mãe e o menino vivo se alimentando do seu peito. Eles a enterraram ali mesmo e contaram a todos sobre o acontecido. Pegaram um menino que também morreu dali a poucos dias. Agora me diga o que você acha. É uma bela história de amor, comentou ele. Mas realizou algum milagre? Aí está a questão, respondi. Segundo o que dizem, sim, mas de acordo com a igreja não é uma santa. Chegamos em Valecito e ao descer do carro, vi como Pedro ficou atônito olhando ao redor. Todo o vale estava cheio de paredes com placas de diferentes formas e tamanhos, onde as pessoas devotas da defunta Correia pedem ou agradecem favores. Entretinha-se de vez em quando lendo algumas das dedicatórias. Havia várias de espanhóis. Então subimos a escadaria que leva até o lugar do sepultamento. Sobre a tumba, a figura de uma mulher reclinada com um bebê mamando em seu peito, representando a cena de como fora encontrada. Debaixo supõe-se que está o corpo da defunta, expliquei pouco convencida. E todas essas garrafas de água, são para o quê? Perguntou apontando para a enorme quantidade de recipientes que rodeavam a sepultura. Como morreu desidratada, acreditam que dessa forma cumprem seu maior desejo antes de expirar, acalmar sua sede. Ele fez muitas fotos, de mim, do sepulcro, das paredes cheias de placas. Sabe de uma coisa? Falou afinal. Isso é impressionante. Nunca vi nada igual. Esse costume das dedicatórias é curioso. Ainda que você não acredite, colocarei uma. Já sabe o que nós galegos dizemos a respeito das meigas. Sabe o que são meigas? Fiz que não. Meigas é como chamamos as bruxas na Galícia, pois dizemos em minha terra, eu não creio nelas, mas existir, existem. Vamos lá naquele lugar onde vi que vendem e gravam essas placas na hora. Aproximamo-nos e ele pediu para gravar em uma. Te pedimos que aconteça o que acontecer, nosso amor seja eterno. Nós acolamos em um espaço que encontramos entre muitos outros e começamos a descer a escadaria de mãos dadas. Eu presenteei com um livrinho sobre a vida de Deolinda, escrito por Vila Roel, com o título de Milagre de Amor. Uma vez dentro do carro, segurou meu rosto entre suas mãos e me deu um beijo nos lábios. Te amo, falou com paixão. Chegamos ao restaurante perto das 3 da tarde. Estávamos com fome. O menu consistiu em empanadas e assado. Ele me perguntou o que eram os chinchulines, mas eu disse que tinha que provar primeiro. Enquanto os saboreava, olhei-o esperando sua opinião. Gostou? Perguntei ao ver sua cara de satisfação. Muito, respondeu enquanto os saboreava. Mas qual o recheio? O recheio é natural, é feito do animal. É uma parte da tripa onde se armazena algumas digestões do ruminante. Por isso, saiba que se os chinchulines estão bons, significa que o animal não bebeu água. Ah, por isso queria que provasse antes, para que não tivesse nojo. Exatamente, respondi rindo. Tanto Braulio como Encarna ficaram esperando por nós. No fim, ficamos sozinhos porque todos os clientes haviam terminado e eles se sentaram conosco para tomar café. Perguntaram a Pedro o que tinha achado do santuário. Disse a Valéria que estou impressionado.
Acredito que na Espanha não haja nenhuma santa com tantos devotos, ou pelo menos que hajam dessa maneira. Tirei várias fotos para mostrá-la aos amigos espanhóis. Não acreditarão se eu apenas contar. Então, falaram sobre os lugares que deveríamos visitar antes de Pedro ir embora. Pelas 6 horas, despedimo-nos. Dentro do carro, disse: "Aonde vamos agora? A noite acaba de começar. Se quiser, podemos ir para o oeste para ver a quebrada de Zonda. Ali há um autódromo. Ou podemos ir ao cassino, mesmo não sendo muito chegada. Não gosto de jogar. E tenho tanta pena dessa gente viciada em jogos de azar que perdem tudo o que ganham durante o mês em uma noite. Conheço mais de um caso de suicídio por esse motivo. É uma pena." Tem razão. Eu também não gosto. Fui uma vez ao Cassino de Madrid porque um grupo de pintores, depois de uma reunião, decidiu ir para passar o tempo, disseram. E me dediquei a observar as caras de preocupação dos jogadores. Não havia nenhum alegre ou que estivesse se divertindo. Eram caras preocupadas, com os músculos faciais tensos e as mãos trêmulas. Acho que nenhum deles era feliz. E que ainda que ganhassem, aquilo era um veneno. Decidi ali mesmo que não voltaria jamais. Então, vamos ao autódromo. Pegamos a direção rumo ao oeste e fui explicando pelo caminho a influência da quebrada de Zonda na umidade da região. Imagina que, quando chega o vento Zonda, a umidade baixa tanto que a população de São Juan demonstra essa sequidão com nervosismo, dores de cabeça, histeria. Nesses dias, os mais velhos, principalmente, têm todos os tipos de problemas de saúde. Às vezes, o Zonda dura vários dias. Já chegamos. Apontei com o dedo. Vire à direita e estacione. Lá do alto lhe mostrei todo o itinerário do autódromo. Não tinha ninguém treinando, então propus dar uma volta. Sim, respondeu, mas antes faremos uma foto nossa. Pedirei para aquele senhor que nos faça o favor de... Vi como se afastava de mim para pedir ao único visitante além de nós. Deu-lhe as instruções necessárias e retornou. Passou um braço sobre o meu ombro, juntou-me a ele e apoiou sua bochecha na minha cabeça. Teria ficado assim por toda a minha vida. Mas a foto foi rápida demais. Logo entramos no carro e adentramos no autódromo. Demos uma volta e quis dar a segunda. "Espera um minuto", falou ele. "É que vi uma ponte e quero passar por debaixo outra vez." Chegando perto da ponte, parou o carro, trouxe-me para junto dele e me beijou. Foi um beijo longo e apaixonado, que não se parecia em nada aos anteriores. Eu o aceitei feliz e colaborei rodeando seu pescoço com meus braços. Quando nos separamos, nossos olhos expressavam ternura e emoção. Passei o dia todo esperando por esse momento. E voltou a me beijar. Pôs o carro em movimento e perguntou aonde iríamos. "Acho que já é tarde para irmos a outro lugar. O passeio turístico de hoje terminou." "Mas ainda é cedo para nos despedirmos", protestou. "Por que não vamos ao estúdio e adiantamos o trabalho? Restam poucos dias e tenho que terminar no máximo na terça-feira." Achei que tudo estava se complicando demais naquela tarde e eu estava em uma nuvem de felicidade. Sabia que poderia concordar e fazer algo que me arrependeria depois. Assim, mesmo contra os meus desejos e determinada, disse: "Os domingos são para descansar. Amanhã continuaremos o retrato. Quer que ligue para Lola e diga que vamos para lá para lancharmos os 4 juntos?" Levou um tempo para responder, e no final, em um tom desagradável, respondeu: "Tem medo de mim? Que besteira! Até parece que não fui antes ao estúdio. Só acho uma boa ideia estar com eles o resto da tarde." "Tudo bem, ligue para Lola." Dei uma alegria à minha irmã porque eles também não tinham nada para fazer. Chegamos quase ao mesmo tempo que Luiz. Lola e eu preparamos uns sanduíches, enquanto eles colocavam a mesa. Pegamos um dos bons vinhos que eles ganharam de presente do banco no Natal e nos dispusemos a passar um resto de dia alegre. Minha irmã e meu primo estavam felizes, e eu invejava essa felicidade que alcançaria o seu ponto máximo quando unissem suas vidas para sempre. Contudo, o que acontecia comigo? Olhei para Pedro. Desde que chegamos, não fazia mais do que falar com Luiz ou elogiar minha irmã. "Não se irrite, somente a vejo com um olhar de pintor", falou para Luiz. Por que fazia isso? Se o que queria era me deixar com ciúmes, não estava conseguindo, pois nunca sentiria de minha irmã. Mas se pretendia me irritar, conseguira. Não tinha me dirigido o olhar nenhuma só vez, e quando os noivos se acariciavam, dizia: "Isso é maravilhoso, querer e ser correspondido."
Eu fingia que tudo aquilo não me afetava, mas eu estava sofrendo como uma estúpida. Por fim, Lola, sem querer, uniu os pontos que fizeram saltar uma faísca ao perguntar: "Como vai o retrato?" Houve um silêncio embaraçoso que Pedro rompeu. "Já está quase terminado. Estaria pronto amanhã se sua irmã não pensasse ser a Chapeuzinho Vermelho e me enxergasse como lobo. Não é assim, Valéria?" Virou-se para me olhar, mas eu não o olhei nem respondi. Lola se deu conta de que tinha sido inoportuna e quebrou o silêncio. "Bem, você é hábil. Amanhã o terminará, ou depois de amanhã. Não se preocupe." "Sim, mas gostaria que dissesse à sua irmã que não deve ser tão desconfiada. Passamos uma tarde maravilhosa e por escrúpulos estúpidos no final estragou tudo." Notei que se criava um nó na minha garganta e não disse nada. Luiz se colocou ao meu lado. "Acontece o mesmo com todas as mulheres da família", disse. "São tão puritanas que chega a ser demais, mas são maravilhosas, carinhosas e doces quando as conhece melhor. Tenha paciência com minha priminha, é uma moça sensacional." Olhei com agradecimento para Luiz. Meus olhos estavam cheios de lágrimas. Pedro ficou me olhando primeiro sério. Logo começou a rir e, se aproximando de mim, me abraçou e me beijou na bochecha várias vezes enquanto dizia: "Mas como pude me apaixonar por essa bobinha?" Todos riram. Eu também. Guardo uma maravilhosa lembrança daquela tarde. Na segunda-feira, sem saber por quê, fui com pressa para o estúdio. Não pela possibilidade de encontrar alguém pelo caminho. Isso passou a ser secundário para mim. Estava com pressa porque não sabia o que aconteceria. Faltavam somente 3 dias para que Pedro se fosse, e o queria demais. Ao chegar, demos o beijo fraternal de sempre e logo nos pusemos ao trabalho. Chegou a hora do mate e fizemos o de costume. "Está quase acabando", disse ele olhando para o retrato, mas percebi nostalgia em suas palavras. Então, sentando-se no banquinho enquanto eu esquentava a água, e acrescentou: "Amanhã tenho que desmontar a exposição. Estarei o dia todo na sala porque os compradores virão pegar seus quadros. Se quiser, pode me ajudar, e talvez ganhe 2 surpresas. Pelo menos uma é certa." "Estarei lá. Inclusive irei pela manhã. Pedirei liberação na biblioteca e..." Não consegui continuar, pois comecei a chorar descontroladamente e o abracei. Somente nos restava o dia seguinte. Mantivemos aquele abraço apertado por um bom tempo. Nenhum dos dois soube o que dizer porque sentíamos a mesma dor diante da despedida iminente. Por fim, Pedro rompeu o silêncio. "Vamos nos proibir de dizer a palavra adeus. É uma palavra que não deveria estar no dicionário. Diremos até amanhã ou até logo. De acordo? Vamos. Tomemos nosso mate. Verá como o tempo passa rápido e antes de que possamos nos dar conta, estaremos juntos outra vez." Naquela tarde não houve brincadeiras nem alegria. Quando terminamos, Pedro me segurou pelos 2 braços, aproximando-se de mim e me beijou apaixonadamente, enquanto repetia uma e outra vez: te amo que nem louco." Então suas mãos deslizaram por todo o meu corpo. Notei seu contato em meus ombros e por debaixo do vestido até meus seios, sem que eu me opusesse. Meu vestido caiu até a cintura, enquanto seguíamos fundidos naquele beijo. Um turbilhão de emoções desconhecidas até então me envolvia. Percebi que o vestido caía aos meus pés e pouco a pouco fui me aproximando do sofá, mas aquele vórtice de paixão não me deixava pensar. Só tinha um desejo: lhe pertencer, amar e me deixar amar com todas as consequências. Passaram uns minutos, não sei quantos, em que somente escutava sua respiração e suas palavras de amor entrecortadas pelo desejo. Seu alento queimava e seus lábios me beijavam uma e outra vez. Fechei os olhos e me deixei arrastar por aquela corrente de amor impetuosa e doce. As palavras não saíam dos meus lábios, porque um prazer imenso percorria todo o meu corpo. Pouco a pouco, começamos a reagir. Abri os olhos. A testa dele estava cheia de gotinhas de suor. Permanecemos sem nos mover por um instante. "Oh, Deus!" exclamou de repente. "Perdoe-me, minha vida. Não tenho direito de fazer isso." Tive a sensação de que estava arrependido pelo que havia acontecido, e isso me irritava porque eu não estava. Havia-lhe entregado o que tinha até este momento guardado a 7 chaves, e o fiz por amor. Um sentimento tão grande como jamais senti em minha vida por ninguém. Enquanto me vestia, 1 milhão de pensamentos rodeavam minha cabeça. Pensei em meus pais, no mau uso de tanta liberdade, em minha irmã. Não quis lhe dizer nada, não queria compartilhar minhas emoções nem mesmo com ela.
Tinha que pensar em tudo o que acontecera sozinha. Deitei-me cedo e fiquei relembrando sem sentir arrependimento algum. Repassava a cena uma e outra vez. Escutava sua respiração entrecortada e suas fogosas palavras de amor. Por fim, adormeci, mas tive pesadelos e um sonho agitado que me deixou exausta. Pela manhã estava abatida e pálida. Quando cheguei ao local da exposição, muitos já haviam ido buscar seus quadros. Ao me ver, Pedro veio em minha direção, pegou minhas mãos entre as suas e me perguntou se estava bem. Sim, muito bem, respondi. As paredes estavam tristemente meio vazias. Entre os quadros que ficavam pendurados, estava o entardecer na praia, com uma placa que dizia, reservado. Observou-me enquanto eu o olhava. Foi assim que tudo começou. Esta era uma das surpresas, disse ele apontando para o quadro. Está reservado para você. É seu. E antes que pudesse lhe agradecer, prosseguiu. Mas eu disse que lhe daria 2 surpresas, e a outra é esta. Tirou um envelope da Aerolíneas Argentinas e na passagem pude comprovar que tinha mudado a sua data de partida para dali 15 dias. De repente, tudo se iluminou para mim. Teríamos meio mês para estarmos juntos. Sorri e o abracei. Isso é o melhor que poderia me acontecer essa manhã. Falei emocionada. Quanto ao quadro, não posso aceitar. É muito caro. Você deveria tê-lo vendido. Olha, pensei em lhe dar seu retrato, mas decidi ficar com ele, para ter você sempre comigo. Entardecer na praia lhe pertence porque ninguém o examinou com tanto interesse quanto você. Imaginava que aquele quadro tinha algum mistério, mas se ele o entregava a mim, então não se importava em ficar sem ele. Logo, para que indagar mais? Eu gostava de estar ali, acompanhando e ouvindo as felicitações das pessoas. Também vieram aquela mãe com sua filha que tanto me intrigaram no primeiro dia. Eu as via de uma forma tão diferente agora. Tinham comprado um quadro muito bonito. Era um campo com várias vacas pastando, com montanhas ao fundo. O céu tinha uns matizes roxos e em primeiro plano o vaqueiro descansava à sombra de uma árvore. Por fim, chegou o último comprador. Um senhor muito agradável, que acreditou que fôssemos casados. Era o que eu mais queria, comentou Pedro rindo enquanto me puxava para junto dele. Antes de sair, chamou a recepcionista que trabalhou na exposição e lhe deu uma boa gorjeta. Então fomos ao banco depositar o dinheiro e os cheques das vendas. Por último, levou-me até o apartamento para deixar meu quadro. Ele me esperou na rua e antes de pegar o elevador, beijei sua bochecha e disse: muito obrigada. Estará sempre comigo para sonhar que tenho você por perto, até que estejamos juntos outra vez. Apertou com sua mão o meu braço enquanto abria a porta do elevador para mim. Minha irmã ainda não tinha chegado. Olhei o relógio. Eram somente 2 da tarde. Terminamos mais cedo do que o esperado. Desci novamente porque tínhamos que celebrar a venda de toda a sua obra e os 15 dias que ainda desfrutaríamos juntos. Eu o encontrei falando com Lola. Me ajuda, pediu ao me ver. Estou tentando convencer Lola a ligar para o Luiz e irmos todos juntos almoçar. Sim, Lola, por favor, seria maravilhoso, supliquei. Chama o Luiz ou chamo eu. Além disso, tem algo que temos que celebrar. Pedro ficará até 1º de outubro. Não é maravilhoso? Lola estava inquieta desde ontem. Parecia distante e não sabia o porquê. Tinha uma intuição muito aguçada e sabia que algo acontecia. Entretanto, ao me ver tão desejosa de ter sua companhia, não duvidou um só momento. Meu primo chegou em seguida. Dessa vez, foi Pedro quem escolheu o restaurante, um ao lado do seu hotel. Outra noite jantei aqui e me pareceu ser bom, explicou enquanto nos acomodávamos. Espero que não me deixem em maus lençóis. Chegou o garçom e pedimos pratos diferentes. De repente, vi entrar no salão uma jovem alta e bem vestida que chamou minha atenção. Estava acompanhada de uma senhora. Sentaram-se longe de nós e então me dei conta. Era Ana. A senhora era sua avó. Lembrei-me de que lhe devia uma visita e pareceu-me correto me aproximar delas e as cumprimentar antes que me vissem. Desculpei-me com meus acompanhantes e fui em direção à sua mesa. Ana! Que coincidência! Oi, Valéria! Como está? Conhece minha avó? Prazer. A senhora sabe que sua neta a adora? Perguntei e a avó riu satisfeita. Eu também a adoro. É minha neta predileta. O que não posso dizer na frente dos outros, mas você guardará o segredo.